Muito bem, gravando. Quero dar as boas-vindas a todos vocês, queridos irmãos, para a nossa reunião de 14 de fevereiro de 2021. Nós vamos hoje começar a estudar o artigo sobre a amplitude da salvação de Deus. Eu creio que houve um probleminha na conexão do irmão Maurício. Caiu. Ele já deve estar voltando daqui a pouquinho. Deixa eu ver aqui o que a gente vai começar com o hino e depois eu vou fazer a oração inicial. O hino que nós vamos entoar agora, eu já separei aqui. Nós vamos começar com o hino extra número 1. Jeová é a minha salvação. O que nós vamos fazer? Nós só vamos cantar a primeira estrofe e o coro. Então eu vou colocar aqui. O irmão Maurício está entrando aí, né? Irmão Maurício, se está me ouvindo? Sim, com perfeição. Nós vamos cantar o hino o hino extra 1, né? Jeová é a minha salvação. Eu já deixei separado aqui, senão... Eu só peço que vocês desativem o som de vocês, por favor, para não interferir aqui. Tá? Então nós vamos cantar apenas a primeira estrofe e o coro. Então, vou começar agora com a nossa oração inicial. Amado Pai Celestial, muito obrigado por estarmos reunidos, qual grupo de cristãos que amam o Senhor e o seu Filho e que querem entender melhor, mais profundamente, a sua palavra, bem como aplicá-la na vida. Pedimos que o Senhor nos abençoe neste estudo tão importante sobre a amplitude da sua salvação. Um conceito que tem sido mal interpretado por diversos grupos cristãos ao longo dos séculos. E nós somos gratos, Pai, por entendermos, conseguirmos ver como é ampla a sua misericórdia, que por fim triunfará sobre a justiça, conforme o Senhor nos deixou registrado em sua palavra inspirada. Pedimos então uma bênção do seu Espírito que esteja conosco e que conforte também o coração de nossos queridos irmãos, enfrentando esta pandemia, que tem perdido entes queridos, amigos. Por favor, Pai, esteja conosco nesses momentos e nos fortaleça. Em nome de Jesus. Amém. Agora vocês podem ligar o áudio de vocês para facilitar, né? E eu vou aqui compartilhar, vamos ver se vai dar certo aqui.
Eu vou compartilhar aqui a tela inteira. Ô, Maurício. Já tá lá, né? Aqui eu acho que o melhor, a solução aqui vai ser dividir aqui, né? Vamos ver. Vocês estão vendo aí a tela compartilhada? Bom, eu vou tentar compartilhar só o ponto lá da nossa publicação. Mas para isso, eu achando que funcionava igual, né? Eu vou ter que fazer o upload para cá, para uma das abas. Vamos ver aqui. Vamos lá, fazendo upload para o Google Play. Daqui a pouquinho já está ativado lá. O que eu tentei fazer, eu já tinha aberto aqui um aplicativo com a revista aberta, né? Mas pelo visto, dentro desse sistema, eu não estou conseguindo. A não ser que eu faça assim, olha. Deixa eu ver se vai funcionar desse jeito. Tentar dividir assim. Vamos lá, vamos ver. Eu acho que eu vou acabar conseguindo. Vocês conseguem ver? Como é que vocês estão vendo aí? Vocês conseguem ver a tela inteira? Conseguem ver o... Aumenta o volume dela, não tô vendo. Peraí. Aparece o texto principal ali e o primeiro parágrafo. Isso. Mas vocês estão vendo, né? Estão conseguindo ver, né? Aqui do meu lado está demasiado pequeno. Mas vocês têm como acompanhar por aí? Sim, eu tenho aqui o telemóvel, eu vejo pelo telemóvel. Então tá bom. Porque aí fica na gravação, quem vai acompanhar isso aqui consegue ver, vai conseguir ver, né, a reunião gravada, né? Vou até ampliar um pouquinho as letras aqui para facilitar na gravação. Então tá bom. Acho que já descobrimos um meio, né, de conseguir. Bom, eu estou vendo na tela do computador ao lado aqui. Ok, perfeito. Bom, o texto introdutório é o de 1 Timóteo 4:10. Quem gostaria de ler para nós esse resumo aqui do texto de 1 Timóteo 4:10? Pode ser eu, irmão? Por favor. Sim. Quer que leia na íntegra na Bíblia ou leio aqui no resumo do artigo? No resumo do artigo, que já vai direto ao ponto ali. Deus é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Obrigado, irmã. Esse texto em si só já prova a amplitude da salvação de Deus. Porque as pessoas dizem, não, você tem que crer para ser salvo. É verdade. Mas nós vamos entender a que salvação se refere essa
quando diz que você precisa crer para ser salvo. Agora, se Deus é o Salvador de todos os homens, e especialmente dos que creem, então você vê aí duas classes de pessoas, dois grupos, bem nitidamente contrastados. Você tem os que creem e você tem os demais. Os dois grupos juntos compõem o que nós entendemos por todos os homens. Não é? E mostra também que os que creem têm uma salvação especial. Tem uma recompensa especial. Você vê um texto só. Já está carregado de tanta informação para aquelas pessoas que ponderam, não é, sobre esses assuntos. Então nós vamos começar aqui com a leitura do parágrafo, do primeiro, né, parágrafo aqui. Vou pedir a irmã Simone para ler. Os eventos dramáticos que a humanidade tem atualmente enfrentado estão fazendo com que muitos cristãos preguem sobre o tempo do fim mencionado por Daniel, o profeta. Isso tem criado certa expectativa sobre a suposta vinda de um julgamento final sobre os não cristãos e a salvação para um pequeno grupo seleto de crentes. Esse popular conceito cristão sobre a salvação propõe que os incrédulos, a vasta maioria da humanidade, estará perdida para sempre. Mas esse conceito está bem longe da verdade sobre a provisão misericordiosa de Deus para a salvação, pois condena à perdição bilhões de pessoas que, pelo simples motivo de falta de oportunidade, nunca ouviram falar do nome de Jesus Cristo. Muito bem. É verdade essa parte inicial que diz que muitos cristãos estão falando sobre o tempo do fim, sobre a vinda de Jesus, sobre o acerto de contas? Vocês têm visto isso nas redes sociais? Atualmente é o que se vê mais. É o que se vê mais. Eu tenho visto isso, né? Então, por aí também pode-se dizer que não é apenas um grupo específico religioso que está aguardando, entre aspas, o fim. Porque todo cristão que se preza está atento ao que está acontecendo. Alguns até vão além e acham que, né, aí já tem as suas teorias lá, mas enfim, todo mundo está falando sobre o tempo do fim. Esse tempo do fim foi predito, por exemplo, pelo profeta Daniel, está até citado aqui, né? Daniel 12:4. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência ou conhecimento se multiplicará. Quem está com o formato eletrônico, né, em formato de e-book, tem uma opção de clicar num linkzinho, num númerozinho que abre o texto. Então você vê que o conhecimento ficaria selado e só no fim do tempo, no fim da era, é que as pessoas entenderiam, falariam, o conhecimento sobre isso se multiplicaria. Chegando aqui o irmão Wellington. Olá, tudo bom? Seja bem-vindo. O irmão Wellington está chegando aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tá com o seu áudio ativado, irmão? Ok, agora ativei. Opa, seja bem-vindo, tá? Muito obrigado, irmão. O irmão estava viajando, estava passeando aí. Consegui, dei um trabalhinho aqui na internet para colocar, mas agora está tudo bem. Que bom. E estamos também apenas no áudio aqui, com os irmãos Avarino e Alexandre acompanhando aqui conosco.
pelo áudio do chat lá do Telegram. Então, como estávamos comentando, né, as pessoas estão falando sobre o fim. E aí muitos acham até que a pandemia tem alguma coisa a ver a mais, né, como cumprimento de profecias, no sentido de a vacina ser o sinal, né, que as pessoas vão receber, e quem não tiver esse sinal não vai poder comprar, não vai poder... Né? Aí as teorias vão se ramificando, né? Mas o fato é que as pessoas pensam num acerto de contas, num tempo do fim, e é fato também que a maioria acha que ou você está do lado de Jesus agora, ou está condenado. Alguns, a vasta maioria, vai dizer que se você não está com Jesus agora, você vai para o inferno. Porém, há um outro grupo de religiosos que diz: se você não está com a nossa religião agora, você vai morrer no Armagedon. Então, no fundo, o argumento é basicamente o mesmo, né? Quando o que nós vamos ver agora é um argumento que dá esperança, é um argumento de salvação e não de condenação. Note que não estou aqui diminuindo a importância dos eventos. A grande tribulação, ela é real, muitas pessoas vão morrer por conta disso, os sistemas vão todos entrar em colapso, eu creio que num nível que nós nunca vimos antes. Eu acho que o sistema, as autoridades, os governos vão realmente cair a um nível sem precedentes. Então muita gente vai morrer. Mas haverá uma ressurreição. Quem morrer nesse percalço, né, por conta dessa situação de tribulação, poderá voltar para receber um julgamento justo. Então nós vamos continuar aqui com o subtópico: a interpretação estreita não é o que os profetas ensinaram. Estreita em que sentido? Nesse sentido de que ou você está com esse grupo religioso, ou você aceita Jesus agora, ou vai ser destruído. Isso é uma interpretação estreita. Mas nós vamos ver que não é isso que os profetas ensinaram. Eu estou vendo aqui que alguns que estão com áudio muito bom, a irmã Margarida, por exemplo, está com áudio bom. Poderia ler, por favor, esse primeiro parágrafo? Essa interpretação estreita da salvação não se harmoniza com o ensinamento profético dos apóstolos e dos profetas do Antigo Testamento, que apontaram para o plano misericordioso de salvação de Deus. Um plano que um dia traria todos os que já viveram de volta em harmonia com Ele. Os profetas apontaram para uma era de bênçãos, quando o Messias proporcionar a reconciliação de Adão e de toda a sua descendência de volta ao favor de Deus. É até aqui, irmão? Pode continuar lendo, por favor. Eles ensinaram que a atual era do Evangelho, o período de tempo entre o primeiro e o segundo advento de Cristo, seria o momento para ajuntar do mundo uma igreja eleita cujos membros estarão associados ao Messias. Serão seu sacerdócio real. Esse pequeno rebanho eleito então cooperaria com ele na obra de ressurreição, restauração e regeneração assegurada para o resto do mundo da humanidade por meio do sacrifício resgatador de Jesus no Calvário. Obrigado. Então nós vemos muitas coisas aqui interessantes, né? Qual era o que os profetas apontaram? Quais são os indícios que nós temos? O que foi dito pelos profetas com relação ao plano de Deus? Será que eles falavam
de uma destruição de toda a humanidade, exceto de um pequeno grupo escolhido, ou a mensagem era diferente, era uma mensagem de reconciliação? Irmã Simone. Então aí diz que Pode falar. os profetas eles apontavam para bênçãos, né? E que o Messias iria proporcionar a reconciliação de Adão e de toda a sua descendência de volta a favor de Deus. Então era algo positivo, não era algo que falasse apenas de destruição dos maus ou algo desse tipo, né? Mas o objetivo principal é que toda a descendência de Adão que tinha sido perdida volte a ter esse relacionamento com Deus. Isso, o irmão Maurício. Tem que ativar o seu áudio, por favor. Então, na realidade, eles apontaram para o plano misericordioso de salvação de Deus. Não era um plano de condenação. Isso que nós vemos nas religiões, né, grupos religiosos, de que se você estiver servindo a Cristo agora, você será salvo, do contrário não será, porque o tempo é agora. Então isso é uma mensagem para coagir as pessoas por medo. Isso não é uma mensagem de salvação, mas sim de condenação. Vale lembrar que a promessa que Jeová Deus fez a Abraão, conforme no texto citado aqui no parágrafo, em Gênesis 22, 17 e 18, destacando somente o versículo 18, ele disse: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Não é um pequeno grupo que só dá 1% da 1%. Muito, né? Talvez a 10ª parte 0,01% da população da humanidade. Não é essa a promessa de Deus, mas sim todas as nações. Ele quer dar a salvação, a promessa de salvação a todos. Isso, esse versículo 18, estamos até exibindo aqui na tela, em algumas traduções usam todas as famílias da terra serão abençoadas, todas as nações da terra. Então você vê que é bem amplo, né? Alguém mais levantou a mão e eu não vi aqui? Acho que não, né? Então, para que isso aconteça, qual é a função então dos eleitos da igreja? O que está acontecendo agora? Irmã Simone? Está acontecendo o ajuntamento dos que pertencem à igreja eleita, né? Então essas pessoas, esses membros da igreja, eles vão compor esse sacerdócio real, vão estar com Jesus no céu, né? E eles vão estar diretamente ligados a essa restauração durante os 1000 anos, restauração do restante da humanidade. Isso, né? Então vamos ler aqui 1 de Pedro 2, 5, 9. Quem gostaria de ler? E aproveito aqui, o irmão Wellington gostaria de ler. E vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas vós sois uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado. Então aqui está falando sobre os que vão compor
A igreja. Então aqui não é o mundo. Aqui não é uma pessoa que não foi gerada por espírito. Aqui está se falando dos cristãos verdadeiros. São chamados de pedras vivas. Qual é a ideia, né? Qual é toda a simbologia aí? A simbologia era que lá no passado havia um templo físico feito de pedra, magnífico, suntuoso, em Jerusalém. Inclusive, uma das perguntas dos apóstolos, né? Quando Jesus disse: olhe para este templo magnífico, suntuoso, eis que não ficará pedra sobre pedra. Aí eles perguntam: mas quando então isso será restaurado, né? Então, aquilo ali para eles era algo muito forte. Na mente judaica, o templo construído de pedra era muito importante. Aí vem uma mudança de dispensação, onde aquele templo físico lá não era mais o local onde o Espírito de Deus estaria. Porque antes o Espírito de Deus de fato estava no templo. Havia uma luz chamada Shekinah que brilhava por cima da Arca do Pacto, por cima dos querubins, representando a presença de Deus ali. Aí, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Não, agora vocês são o templo. Nós, cristãos, somos o templo. Nós somos como que pedras vivas, edificadas como uma casa espiritual. Então, tudo aquilo que o templo fazia no passado, os cristãos verdadeiros gerados por Espírito passam a fazer. E assim como no passado o templo ele existia para fazer uma reconciliação entre Deus e os homens, assim também o templo espiritual no futuro será usado para reconciliar a humanidade com Deus. E o que está sendo escolhido hoje é o versículo 9. Uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar. Então tudo isso aí aplica-se aos cristãos verdadeiros, gerados pelo Espírito. Não a uma denominação. Porque esses cristãos, ao longo dos séculos, encontraram-se em diversos grupos. E mesmo hoje estão, não em todas as religiões, mas estão em alguns grupos. Cristãos que foram gerados por Espírito, foram aceitos pelo Senhor Jesus e o Pai Celestial. Mas por aí nós vemos que haveria, então, uma obra de restauração. Aqui no parágrafo aqui, olha, o irmão Maurício quer comentar? Daqui a pouquinho eu falo o que eu ia dizer. Apenas lembrando que Efésios 1:4 menciona que esse arranjo desse sacerdócio da igreja que trabalharia na restauração da humanidade é algo que ele planejou antes de haver o mundo, antes da fundação. Efésios 1:4. Antes da fundação do mundo. E também tem um outro texto que não é mencionado aqui, que eu lembrei, que fala deles como sendo uma cura para as nações, né? Então eles terão um papel muito importante em restaurar a humanidade perdida. Isso, né? E Apocalipse 22:17, que é citado ali, o que diz? Mateus 5:5 é bem conhecido, né? Que os mansos herdarão a terra. Pode ler? Irmã Simone, pode ler. E o Espírito e a noiva dizem: vem, e quem ouve diga: vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Note que esse texto aí, quem está chamando é o Espírito e a noiva. Então, quando que se cumpre isso conforme o entendimento dos estudantes da Bíblia?
Quando é que a noiva vai estar completa no céu? Não é depois que todos os membros gerados por Espírito morrerem fiéis e serem ressuscitados? Então, a noiva não pode estar dizendo isso hoje, porque ainda não ocorreu essa junção da noiva com o seu noivo no céu. Então não é uma religião que está convidando as pessoas para terem a água da vida, conforme afirma alguns grupos religiosos. Mas, durante a era milenar, o Espírito e a noiva, já completa, vão dizer a todos: venham, quem quiser, tome de graça. Então tudo isso aponta para quê? Para a restauração. Agora nós vamos ver... Peraí, irmão Maurício, pode falar. É interessante esse texto de Mateus 5,5, né? Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. No passado eu usava esse texto para defender a esperança de vida terrestre. De fato, a vida eterna na terra, ela haverá. Mas eu defendi a ideia de uma classe de cristãos terrestres que irão viver na terra, porque o texto está dizendo isso. Mas, na verdade, o texto está se referindo à igreja, porque eles herdarão a terra. A terra será uma herança para eles trabalharem nesse serviço glorioso de restaurar a humanidade. Exato, inclusive, referindo-me especificamente às testemunhas de Jeová, que usam esse texto, né, para provar que existe uma esperança para cristãos da terra. Na verdade, todo o capítulo 5 de Mateus, que faz parte do Sermão da Montanha, ou do Monte, é dirigido ao pequeno rebanho. Eu acho que é o versículo 3 que fala que os puros verão a Deus. Né? Verão, literalmente, a Deus. Né? Então, se a pessoa que é testemunha de Jeová pegar lá no índice de textos da publicação deles, que se chama Índice de Publicações da Torre de Vigia, tem uma seção chamada Índice de Textos. Então ela vai lá e vê em Mateus 5,5, nas publicações mais antigas, eu acho que de 80, eu tenho depois, se quiserem, eu tenho a data específica. Ali diz que os que recebem essa promessa, em primeiro lugar, é Jesus, que é o herdeiro principal da terra, e em segundo lugar são os discípulos de Jesus, os cristãos verdadeiros, que podemos entender que indiretamente, se eles vão herdar a terra, obviamente tem que existir terra, né? Tem que existir pessoas na terra. Então, herdar nesse sentido, né? No sentido de governar. Então é um texto que prova indiretamente que haverá pessoas vivendo na terra, é verdade, mas a aplicação principal dele é para os membros da igreja, que vão herdar a terra para governar a terra junto com Jesus. Lá naquele texto, quando Jesus fala do quem é o escravo, fiel e discreto, ele não diz lá que todos os bens dele serão estendidos ao escravo que for fiel e discreto? Então, quais são os bens de Jesus? O que Jesus ganhou, recebeu como recompensa? Inclui o planeta Terra e as pessoas. Então, os fiéis vão receber como herança o planeta Terra e as pessoas para restaurar, para transformar a Terra de volta num paraíso. Nós vamos ler o próximo parágrafo. Vou pedir aqui. Douglas, como é que está o seu áudio aí? Tá bom? Tá ouvindo bem? Parece que sim. Está muito bom, aqui pelo menos. Poderia ler, por favor, para nós, irmão? Sim, com certeza. Infelizmente, esse conceito misericordioso foi, de modo geral, perdido no ensino cristão atual.
Ao contrário dessas expectativas proféticas dos apóstolos e profetas, o dogma cristão popular afirma que agora é o único momento para a salvação. Esse conceito equivocado coloca limites no plano misericordioso de Deus, que é trazer a maioria da humanidade de volta à harmonia com Ele. Esta é a esperança da expiação, da aproximação entre Deus e o homem, prometida em 1 Timóteo 2, 4 e 6. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo por um resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Deus não é o autor de um plano incapaz de salvar a grande maioria da sua criação. Não. A verdadeira incapacidade consiste em fazer uma interpretação estreita de sua vontade, a qual se encontra claramente registrado na Bíblia Sagrada. Obrigado. Tem tanta coisa interessante aqui, né, para comentar. Primeiro, com relação a esse conceito popular, né, como já dissemos, as pessoas acham que ou você aceita agora ou está perdido, ou vai para o inferno, ou vai morrer no Armagedon. Mas, olha o que diz 1 Timóteo 2, 4 a 6. O que nós vemos disso daí, né? Deus, como é que está dizendo ali, o irmão Maurício? O texto diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, comentando isso aqui, só esse trecho que eu li aqui, que o texto está dizendo que ele deseja que todos os homens sejam salvos. Interessante que a gente lê em todas as traduções, seja na Almeida, seja na Rei Jaime, seja na NVI ou na brasileira, qualquer tradução está escrito assim: todos os homens. Mas, infelizmente, a torre de vigia resolveu acrescentar todo tipo de homens, como se dissesse toda raça, né? Toda espécie de homens. Mas não é isso. Não é isso que a Bíblia diz, né? Todos os homens. E também o texto não está dizendo que a pessoa precisa primeiro obter conhecimento da verdade, daí se dedicar, se batizar, ser uma pessoa santificada, ter um pleno conhecimento para daí então ser salvo. O texto diz o contrário, ele diz que é da vontade dele que primeiro eles sejam salvos, para depois então ter o pleno conhecimento da verdade. Então isso passa o quê? De que as pessoas serão salvas para entrarem no milênio, e lá, por causa da atuação da igreja, que será uma cura para as nações, e por causa dos novos rolos que abrirão, eles então daí terão o pleno conhecimento da verdade. Mas agora nesse mundo, infelizmente, o mundo inteiro não terá esse conhecimento para depois ser salvo. Exato, né? Essa ordem de coisas é muito interessante, né? Primeiro a salvação, depois o conhecimento. Não, Douglas? E é interessante que o versículo 6 ali diz que o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Não foi só para uma religião A, B, C, né? Uhum. Foi por todos, foi por toda a humanidade. Então, se esse conceito de que só vai viver, né, num paraíso terrestre, enfim, quem faz parte de uma determinada religião, estaria anulando o sacrifício de Cristo, que misericordiosamente sofreu, deu sua vida para salvar toda a humanidade, para dar esperança para as pessoas. Exato, né? Diminuiria o alcance do plano de Deus, né? Irmã Margarida. Também é interessante porque aqui diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus.
E é triste que hoje em dia também há religiões que dizem que eles é que são o canal e os mediadores entre o homem e Deus, esse tipo de coisas assim, que também levam as pessoas mais depressa ao engano. Exato, né? Esse é outro ponto aí também, né? Quero dar as boas-vindas aqui ao irmão Adriano de Noronha, que está acompanhando pelo chat do Telegram. Irmão, se quiser comentar também pode, viu? Ele está escutando aqui. Ele disse que estava no trabalho, então eu quero primeiro parabenizar e agradecer por estar tentando acompanhar, pelo menos pelo chat. Isso é muito bom. Eu não sei nem se ele está ouvindo nesse exato momento por conta do trabalho, mas se puder, se estiver, saiba que também dá para comentar. Basta ativar o seu áudio e falar aqui pelo chat, tá? Só estou lembrando aqui, e para os demais também aqui, olha, o Alvarino, o Alexandre, que estão acompanhando aqui, se quiserem falar alguma coisa, só dizer, tá bom? Acho que o irmão Tom Wellington. A importância de uma tradução fiel, na minha avaliação de detalhe, porque o irmão Maurício ele destacou com muita propriedade, né, a diferença de traduzir da TNM e das demais traduções. E como eu tenho aqui em casa uma versão King James, eu fui correndo à sala buscar para, entre aspas, viu, irmão Maurício, com carinho, checar aquilo que o irmão estava dizendo. E realmente a King James diz que quer, nem diz deseja, diz quer. Parece que há até uma diferença de semântica na palavra, né? Quem quer é uma coisa que vai trabalhar por isso. Quem deseja, pode ser que espera ainda que não alcance, né? Mas quem quer, ele quer. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, a tradução fiel, a tradução correta, ela elimina a possibilidade de uma interpretação equivocada, na minha opinião. Se aqueles que estão acostumados a ver 1 Timóteo 2,4 escrito de outra forma, toda sorte de homens, dando a entender que são todas as raças, talvez se choquem ao verificar que a tradução fiel não dá esse limite e essa restrição para a ideia de salvação, mas que ela é uma coisa muito, muito ampla. Na verdade, ela é total. Era isso que eu queria pontuar. Muito bom. Inclusive, eu já comentei lá no grupo, nós estamos fazendo aí um esforço de adaptação, vou dizer que é tradução exata, né? Porque estamos trabalhando em cima de um texto já traduzido da Bíblia, de domínio público, que se assemelha muito a King James. E aí, em cima desse texto, eu estou me esforçando para deixar mais fiel ao que entendemos ser uma tradução, né, mais próxima do original. Eu sei que é uma obra gigantesca, vai demorar não sei lá quantos anos, mas pelo menos já começou. E cada dia a gente acrescenta alguma coisinha lá. Conto com as suas orações, para que ela continue sendo feita. Irmão Maurício. Que bom, louvado seja Deus por isso. Esperamos que assim aconteça, né? Amém. Que dê tempo disso acontecer, né, irmão? Falando ainda sobre a criança salvação para todos. Então, a semana passada, quando eu estive lá na cidade de Guarapuava, em que eu conversei com um dos irmãos aqui presente, o pai dele, então, o irmão Douglas aí, né? Então, aí eu comentei o seguinte, nós comentamos o seguinte: as testemunhas de Jeová, eles dizem assim, quando morre uma pessoa, por mais iníqua que seja, sem conhecimento da verdade, nem nada, eles dizem que essa pessoa terá uma oportunidade no milênio, porque ela não chegou a conhecer a verdade.
Mas interessante, se essa pessoa estivesse viva no Armagedon, ela não sobreviveria. Então quer dizer que se a pessoa morrer 1 minuto antes do Armagedon, ela vai ser salva porque ela não obteve conhecimento da verdade? Não, isso não faz sentido, né? Eles não entendem que o milênio nada mais é do que um período de transição, é um período para pôr ordem na casa, por assim dizer. Tem hora que eles falam do milênio como já sendo o novo mundo. Olha, você tem que ter um relatório bem recheado, tal, de horas, revisita estudos bíblicos, tal, você tem que ser santificado, tal, né? Para, com muito custo, você passar com vida. Mas acontece que o milênio ainda não é ainda o novo mundo. E engraçado que eles mesmos admitem isso. Sim, mas realmente o novo mundo, a verdadeira vida eterna é só depois que acabar os 1000 anos, quando passar o teste. Então não eles pregam algo que, além de não ter fundamento bíblico, é contraditório, porque não tem esse alicerce como o que está sendo considerado aqui nesse artigo, com esses textos que reforçam que Deus quer que primeiro as pessoas sejam salvas, para depois então ter o conhecimento da verdade. Exato, né? Essa ordem das coisas é muito clara, muito clara. Você está sem o microfone? Não, tô com o microfone. Ah, tá. Os irmãos estão ouvindo, não estão? Sim? Sim. Ok. Essa ordem é muito clara e o verbo é bem enfático, né? Deus quer que todos os homens sejam salvos. Há outros textos também nesse sentido, nós vamos ver mais para frente. Existe um também que eu me lembro que diz que Deus não se alegra da morte do iníquo. Ora, a pessoa é iníqua e morreu, e Deus não se alegra com a morte dela. Então, para mim, isso aí já mostra, né, o caráter benevolente do nosso Pai Yahvé, que é uma pessoa de amor. Quando ele usa a justiça para trazer a destruição, é porque realmente ou foi um ato necessário naquele momento, ou foi, no caso da destruição final, um ato de amor também pelas pessoas justas, porque Deus não pode permitir que os maus continuem existindo. E eu li uma vez um artigo dos estudantes da Bíblia dizendo que até para quem deseja fazer o mal, é um ato de amor da parte de Deus eliminar aquela pessoa. Porque alguém que deseja fazer o mal não é uma pessoa feliz. Jamais será uma pessoa feliz. E teria uma existência miserável, uma existência horrível se Deus continuasse permitindo que a pessoa existisse para sempre. Então, de um jeito ou de outro, a eliminação do mal, quando vier, vai ser para trazer justiça, paz, e vai ser baseado em amor. Mas até lá, todos vão ter uma chance plena, justa. É isso que eu acho bonito nessa compreensão, porque não é para só alguns que conseguiram entender hoje. A irmã Simone, tu queria falar? Porque essa questão do mal, ela é muito interessante, né? Talvez eu tava vendo uma matéria um dia desse aí, por exemplo, de alguém que foi até condenado à morte, né, nos Estados Unidos por uma coisa muito ruim que fez, né, ao próprio filho e, no caso, o padrasto também, né? E o garotinho chegou a morrer, um garotinho de 8 anos. E aí, assim, aparentemente parece assim, não, tem que morrer mesmo. A olhos frios a gente simplesmente diz, né? Mas aos olhos de Deus, o Pai, ele vê uma coisa muito maior do que nós, né? Aí você vai ver o histórico de vida das pessoas, aquelas pessoas também tinham sofrido muito, crianças. E com o mesmo tipo de frieza, né? E só o Pai Celestial, para conseguir curar as feridas das pessoas a níveis tão profundos,
para que elas entendam o que, né, separar aquilo que elas sofreram, conseguir. Isso faz com que a humanidade decaia muito, e mentalmente, emocionalmente, a níveis que a gente não consegue entender, né? E na era milenar, ao dar uma oportunidade de cura para essas pessoas, aí sim elas vão poder mostrar o que tem de fato no coração. Primeiro elas precisam ser curadas. Das próprias dores, das né? próprias Era isso dores, que eu estava querendo dizer. da própria imperfeição, da própria... do histórico que tiveram, né? Que está explicado que pessoas que têm uma família que não é, né, disfuncional, uma família que, ou seja, sofreu abusos durante criança, ela vai replicar aquilo na sua vida adulta. Então, né, a justiça de Deus não é que Deus tolera e está apoiando o mal, não. Ele quer dizer assim, ok, você fez isso é horrível. Vamos retirar esses elementos aí da sua constituição, da sociedade ao seu redor. Vamos colocar você numa situação bem mais favorável. Agora você vai decidir. Agora mostre quem você realmente é. Aí sim, naquela situação, depois de algum tempo a pessoa continuar inclinado para o mal, bom, aí só resta uma coisa a ser feita, né? Irmão Maurício. Então, esses dias eu estava vendo uma reportagem, né, do país da Coreia do Norte. É um país, assim, totalmente fechado, né, por causa de um comunismo bem radical mesmo. Naquele país, pelo que eu vi lá, não passa na fronteira daquele país nenhum rato sem a permissão daqueles guardas. É totalmente fechado. E mostrou coisas absurdas ali. Tem pessoas que nem sabem que existiu uma celebridade chamada Michael Jackson. Já pensou? O que dirá sobre Jesus Cristo? Então são países fechados em que não há a menor possibilidade. Eu vi lá que só existe lá só existe um templo, e que dentro desse templo nada mais tem do que uma imagem gigante do que aquele presidente deles lá, que as pessoas entram lá para adorá-lo. Então é uma coisa assim escravizadora, é um regime fechado. Como que se vai pregar o evangelho num lugar desse? A internet é controlada lá, é tudo monitorada. Não tem como de pregar para aquele povo nem por internet. Então, será que essas pessoas daí vão perder o direito à vida eterna porque não se converteram agora? Não. Sinceramente, isso não faz sentido, não está de acordo com a lógica do amor do Pai Celestial. Realmente, né? Então nós vamos ler mais um parágrafo que tenho certeza que vai render muitos comentários até dar o horário, né, de terminar a nossa reunião, mais ou menos 1h30 no total. E aí a gente continua, porque esse é um assunto tão bom e é bom não correr. É bom a gente esmiuçar isso daí, porque está dentro do... Eu acho que é a questão fundamental. Uma das questões fundamentais é essa da salvação. E que as testemunhas de Jeová, no caso, entendem parcialmente. Mas essa pequena diferença é que a gente tem que entender e provar para nós mesmos e saber defender. Quando alguém nos interpelar, mas vem cá, e esse texto aqui, né, que fala de destruição, que é isso aqui, né? Então, vale a pena a gente ir bem devagarzinho aqui, mas assim, com plena liberdade para comentário, para perguntas, né? Dito isso, eu vou pedir aqui a irmã Simone para que leia, por favor, este último parágrafo. Preste bastante atenção às palavras do apóstolo Paulo em Romanos 5,12. Pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, como resultado. Assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram.
Note a esperança que Paulo aponta como a própria essência do Evangelho da salvação, dizendo: Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira por meio dele. Aqui está uma declaração específica de que Adão e seus filhos estavam todos debaixo da ira divina e que o poder salvador era o sangue de Cristo, derramado em benefício de cada pecador. O apóstolo passa a mostrar a obra de expiação e a restituição que se seguirá como resultado, dizendo: portanto, assim como pela ofensa de a desobediência de Adão, veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, a sentença de morte, assim também pela justiça de veio o dom gratuito, o cancelamento da sentença, sobre todos os homens para a justificação da vida, porque, assim como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, todos os que estavam em Adão. Assim também pela obediência de Jesus, muitos, todos os que por fim se aproveitarão dos privilégios e oportunidades do novo pacto, serão feitos justos. Romanos 5, 12, 18 e 19. Então esse texto de Romanos 5, 12, 18 e 19 é fundamental para entendermos essa dinâmica de salvação, né? E temos que prestar atenção à palavra todos. Começando pelo início, em Romanos 5, 12. Como que entrou o pecado no mundo? O que diz lá? Eu vou ampliar a pergunta. Como entrou o pecado no mundo e quem foi afetado por isso? A irmã Margarida. Então o pecado entrou no mundo através de um homem. E foi Adão, né? E toda a humanidade ficou afetada com isso. Ok, então notem a dinâmica. Vamos imaginar que isso é uma equação matemática. Tá? Pelo pecado de todos foram afetados. Esse todos exclui alguém? Não, né? Não. Descendência direta de Adão, a não ser o próprio Jesus. Ele foi o único, né? Pela influência do Espírito Santo. Agora, os descendentes normais de Adão, não. Ok. Então, se como pela desobediência de todos pecaram, pela obediência de todos serão salvos. Se o primeiro todos não exclui ninguém, o segundo todos não deveria excluir ninguém. É uma fórmula bem harmoniosa aí. É bem clara. Deixa eu só responder aqui uma. Irmão Wellington, pode falar. Então, isso a gente conhece por princípio da simetria, né? Está no mesmo contexto, está envolvendo e todos, depois, de novo, e todos. Pelo princípio da simetria, as coisas têm o mesmo sentido, não podem ter sentidos diferentes. Isso, né? Fica bem claro. Agora, aí é o que diz desse trechinho aqui. Né? Note a esperança que Paulo aponta como a própria essência do Evangelho da salvação. Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Primeiro que eu acho isso fantástico, né? A salvação, ela já começou a ser dada, é aquilo que foi dito lá. Primeiro a salvação, depois o conhecimento. Né? Então, quando Jesus morreu, todos eram ainda pecadores. Não tinha ninguém ali merecedor de nada. Só foram justificados depois. Aliás, outra coisa também, né, que as pessoas falam, da participação dos emblemas e tal, né, mas só os ungidos podem tomar dos emblemas. A primeira ceia, a primeira Santa Ceia, o primeiro memorial, quem era ungido ali? Só tinha um ungido.
que era o próprio Jesus. Foi ungido por Espírito Santo ao ser batizado. Todos os demais não eram, mas aceitaram entrar no pacto. Então tem uns detalhezinhos assim, né? Que enquanto eram ainda pecadores, Jesus, Deus no caso ali, deu prova do seu amor por ter dado Jesus. Aí depois, né? Logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira por meio dele. Então aí sim, a justificação salva de fato da ira. Agora, não podemos pegar o texto isoladamente para dizer, tá vendo? Se não aceitar Jesus agora, você está na ira de Deus e vai ser destruído. Não, é só entender em que ordem temporal ocorre essa aplicação da justificação. Para os membros da igreja, ocorre no momento em que eles são aceitos e gerados pelo Espírito, são justificados, foram salvos da ira, tornaram-se novas criaturas. Para o mundo, ainda estão debaixo da ira de Deus, mas não significa que Deus precisa, agora, por causa disso, executar um julgamento em cada um lá no Armagedon. Assim como muitos estão debaixo da ira de Deus e continuam vivos até hoje, simplesmente morrendo pela ação natural do pecado, o que vai acontecer? Virá o Armagedon, algumas pessoas morrerão por conta da situação, mas voltarão de volta à vida na Terra, na Era Milenar, aí sim para serem justificadas e terem uma oportunidade de salvação. É só uma questão de ordem. A igreja agora, o mundo depois. Mas todos vão ter essa justificação. Aí aqui explica exatamente a questão sobre essa obra de expiação e de restituição. Aí são os versículos a seguir, né? Nós comentamos o 12, agora é o 18 e o 19. Portanto, assim como pela ofensa de um, esse um foi o quê? Adão. Veio o julgamento sobre todos. Nós já vimos, o irmão até usou o princípio da simetria, né? Se todos, indiscriminadamente. Que julgamento era esse? Que condenação era essa? A sentença de morte. Que morte era essa? A morte causada individualmente por Deus? Ou a morte causada pelo pecado, em consequência do pecado? Entendemos que é a morte em consequência do pecado adâmico, devido à nossa constituição imperfeita. Não é que Deus individualmente, em cada ser humano, agora é hora de você morrer. Aí vai lá, aperta o botãozinho e a pessoa morre. Não é isso. Mas é em consequência dessa sentença de morte. Continuando, assim também pela justiça veio o dom gratuito. Qual é o dom gratuito? O cancelamento dessa sentença. E aí vem o detalhe, sobre quantos? Sobre quantos? É o que está dizendo aqui, sobre todos os homens. Para quê? Para a justificação da vida. Aqui não está dizendo é sobre todos os homens da igreja. Não tem como dar essa interpretação estreita aí. Nem dá para dizer sobre toda a sorte de homens. Eu não sei como é que está na tradução do Novo Mundo, se eles tiveram a coragem de colocar desse jeito lá. A gente vai ver agora. Porque se eles colocarem toda a sorte de homens aí, eles também têm que colocar lá em cima. Pela ofensa de um, toda a sorte de homens. Aí muda o sentido todo. Romanos 5. No qual versículo, irmão? No qual versículo que o irmão fala? Eu creio que aí seja o 18. 18? Se não for o 18, é o 12. Bom, é que eu estou com a Novo Mundo antiga, né?
Não, tem que porque eu ser não a gosto nova. da linguagem da nova deles. Esse Mas aqui fala toda sorte mesmo. Toda sorte, o aqui fala todo tipo de pessoa. irmão Douglas. Para toda sorte de homens, do mesmo modo também, por um só ato de justificação resulta para homens de toda sorte serem declarados justos para a vida. Na tradução do Novo Mundo, a nova. Não, perdão, a Bíblia com referências, da tradução do Novo Mundo. 5:12 que você quer, Dan? Qual versículo? O 18. 5:18. 5:18. Portanto, assim como uma só falha resultou em pessoas de todo tipo serem condenadas, assim também um só ato de justificação resulta em pessoas de todo tipo serem declarados justos para a vida. Eles Isso, queimam o versículo inteiro, né? isso é desonestidade intelectual. Que Desculpe. triste isso. Realmente, como tradutor, não dá para perdoar isso daí. Porque eles têm acesso ao grego, eles sabem o que está dizendo ali. Irmão Maurício. Pois é, e eles criticam, por exemplo, aqueles que colocam lá em 1 João 5:7, né? Que são 3 os que testemunham é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e os 3 são um. Então eles dizem, isso não está de acordo com o manuscrito, porque isso foi colocado aqui para defender a ideia de uma trindade. Sim, eles têm razão. No entanto, eles são desonestos nesse texto aqui, porque eles precisam colocar assim para defender o conceito deles de salvação. De salvação estreita. Né? O conceito estreito de salvação estreita que eles têm. O irmão Wellington queria dizer alguma coisa antes? Na verdade, eu acho que eles enxugam gelo, porque se diz todo tipo de homem, então não tem exclusão de nenhum tipo. Se não tem exclusão de nenhum tipo, então são todos. No final das contas, eles deveriam chegar na mesma matemática, né, que o texto do todos, mas não chegam. E não chegam por quê? Porque a ideia está preconcebida. A ideia já está arraigada de modo errado. Então nunca vai haver entendimento mesmo. Exato, né? Então, tá aí a explicação, né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui no grupo. Ver se eu consigo. Eu acho que eu tinha deixado aqui o grupo. Quem está ouvindo pelo grupo, antes eu tinha deixado o grupo bloqueado para comentário. Eu creio que agora, se vocês quiserem, vocês conseguem falar alguma coisa. Se estiverem ainda ouvindo, eu tenho 4 aqui no chat, né? Do Telegram. Tá aqui o Adriano de Noronha, o Alvarino, o Alexandre. Se quiserem comentar alguma coisa, só para eu saber se foi isso. Se foi o grupo estar fechado que estava impedindo de vocês comentarem. Então tá. Pois é, então voltando ao assunto, né? Não pode ser toda sorte, todo tipo. Eu acho que o irmão falou aí, né, que no final das contas chega nesse conceito, mas também, dependendo de como se vê, pode não chegar, que a pessoa pode levar para o outro lado, né? Olha, que Deus não faz acepção de nações, né? Então a salvação vem para gregos, vem para judeus, vem para gentios. A pessoa pode tentar levar para esse lado aí também. Irmão Wellington. Sim, existe a ideia já é para limitar, né? A ideia é para limitar. Quando se diz o tipo, nem todas as pessoas dentro daquele tipo estarão salvas, né? Ou poderão chegar à salvação. Então existe a ideia de limitar, mas se você pegar o texto pela palavra tipo e olhar o gênero, né? Pode-se chegar a uma conclusão oposta. E nem isso eles conseguem admitir. Esse é o ponto que eu gostaria de frisar. Nem isso eles querem admitir. Não, porque já está dentro do arcabouço doutrinal deles, né? Essa questão de, sim, como o irmão Maurício até falou,
A pessoa de todo tipo de pecado que morreu antes do Armagedon, ela vai ter uma chance de ressurreição. Mas a geração atual, na visão deles, está sendo julgada por Deus, e o critério é ser ou não membro daquela religião. Mesmo que eles não admitam isso, o livro Clímax de Revelação diz lá que se a pessoa não for um membro batizado, não existe esperança bíblica clara de que ela vai passar com vida para a grande multidão, segundo o entendimento deles. Irmão Douglas, e depois o irmão Maurício. Eu já ouvi alguns comentários assim: aqueles que simpatizam com a obra de pregação provavelmente terão uma chance, né, de vida eterna. Eu já ouvi acho que alguns irmãos já ouviram isso daí também. Então é uma coisa muito absurda, né? Por que só a geração atual, né, que está sendo julgada? E eles usam muito a questão da pregação, né? Mateus 24:14. Eles justificam isso, eles usam esse texto para justificar a condenação de bilhões de seres humanos num cataclisma como o Armagedon. Quando na verdade, é isso mesmo, quando na verdade a pregação deles é grande, mas não não está em todos os lados. Na verdade é que não está. O irmão Maurício acabou de falar lá da Coreia do Norte, há outros países também, há tribos indígenas aí que nunca tiveram contato com um homem branco. Então não adianta dizer que está em tudo quanto é lugar, que não está, e mesmo na presença deles, por mais que seja ostensiva, as pessoas não sabem nada. Se bobear, você pergunta para o seu vizinho o que ele sabe das Testemunhas de Jeová. Se souber alguma coisa, vai dizer: é aquela religião da pedofilia, é aquela religião do sangue. Não sabe das doutrinas. Então como é que alguém vai ser julgado nessa escala do planeta inteiro? É isso que eu queria dizer para vocês, irmã Simone. Não, sobre não saber, até dentro muitos não sabem, porque mudam tantos detalhes, tantas vezes, que algumas gerações que não conseguem acompanhar, né? Eu vejo aqui em casa mesmo, pela minha sogra, completamente desligada da realidade atual. Vai lembrar do que era ensinado lá na década de 90, em 2000 talvez, mas atualizações, a pessoa não se encaixa nisso, né? Então, é uma religião complexa mesmo, né? E a gente, graças ao Pai Celestial, eu sou tão grata por ter entendido isso, porque se a gente parar para pensar, não combina com a justiça e o amor de Jeová desejar a morte das pessoas, né? Desejar um Armagedon que as pessoas fiquem lá apodrecendo como um canteiro de guerra. Isso é muito, muito oposto do amor de Deus, do Criador. Ele criou, cada pessoa veio da criação dele, né? Então, para mim, isso faz muito mais sentido. Irmã Margarida. Por acaso, uma coisa que eu me lembro muito bem é que havia umas irmãs que estavam constantemente a dizer que nós íamos limpar a terra, né? Íamos reconstruir a terra e depois queríamos limpar a terra de todos aqueles mortos, daquelas pessoas que não aceitaram a Jeová, íamos andar a limpar os cadáveres da terra. Isso fazia-me uma confusão tão grande, mas eles diziam isso na pregação, contavam muitas vezes essa ideia, claro, que eles tinham na cabeça. E alguns gostam de citar esses detalhes aí citar isso daí com detalhes de morbidez, né? Tem gente que gosta de falar: os cadáveres vão se decompor e os pássaros vão comer. Porque tem textos na Bíblia que usam essa linguagem, mas tudo num contexto diferente disso daí. E, enfim, pintam um terror. Simone. E é só comparar o sentimento das pessoas, por exemplo, agora nessa pandemia que a gente viveu, ou quando tem
como teve no Japão algumas vezes, né, de tsunamis, como teve quando tem terremotos, que você vê aquele monte de pessoas sofrendo, muitas pessoas mortas. As próprias pessoas se emocionam com aquilo, as próprias pessoas ficam tristes com aquilo. Então, como dizer que o Pai Celestial iria ficar feliz? Quando caíram as Torres Gêmeas, né? Eu lembro que foi uma comoção. E foram dois prédios, 2 edifícios que caíram, mataram as pessoas que estavam ali dentro. Mas filmes de Hollywood fazem coisas muito piores, né? E as pessoas não ficam felizes. Então, como pode, né, a gente achar que o Pai Celestial iria causar isso, né? Realmente. Então, irmãos, a gente pode terminar aqui. Na próxima semana, se o Pai permitir, a gente continua com o dia de Jeová, que seria o próximo ponto, né? Ou melhor, o dia de salvação. E gostariam de fazer algum comentário final? Eu não estou vendo aqui. Acho que o irmão Maurício caiu, né? Então, sem comentários, eu vou sugerir aqui o... Deixa eu ver se eu tiro isso aqui. O hino 178. A Sólida Rocha. Nós começamos com um hino extra, número 1, falando sobre Jeová ser a salvação. Esse hino aqui também, 178, a Sólida Rocha, fala sobre a salvação, no caso do Senhor Jesus. E nós vamos cantar assim, olha, vai ser a estrofe 1, mais o coro, depois a estrofe 3, mais o coro. A gente vai pular para a estrofe 3. E aí depois a irmã Simone vai fazer a oração final, por favor. Tá? Eu só queria aproveitar agora para agradecer a presença de vocês, os comentários que engrandeceram muito essa reunião. Também a presença dos queridos aqui que estão acompanhando pelo chat do Telegram. Está aqui o Adriano, o Alvarino e o Alexandre. Muito obrigado também. Só vou pedir que os irmãos mutem o microfone de vocês, para não dar um eco aqui. Só falta um microfone, ok, todos mutados. Então tá. Deixa eu fazer aqui o link. E aí eu vou colocar isso aqui do lado para a gente fazer direitinho assim. Estrofe 1 mais coro, estrofe 3 mais o coro. Tá aqui. A minha fé
Simone, então, para terminar com a oração. Querido Pai, Santo Deus, Criador de todas as coisas, queremos agradecer ao Senhor por estarmos juntos aqui, estudando com carinho a Sua palavra, o Seu desejo de que toda a humanidade possa conhecê-lo bem, em condições justas, para adorá-lo em verdade e poder fazer uma escolha a respeito da salvação que não envolva um julgamento injusto, mas sim todo o seu amor e justiça. Agradecemos ao Senhor por tudo, pedimos que o Senhor nos fortaleça para que possamos levar esses dias complicados com mais força, com mais coragem. Agradecemos por tudo e pedimos ao Senhor sua ajuda, em nome de seu santo, querido, amado Filho, nosso Rei Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, deixa eu voltar aqui. Estamos de volta, ampliando aqui para todos nós. Terminei a apresentação. Ok. E eu vou... Deixa eu terminar aqui a gravação.